Tá bom. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do CoachCast. E dessa vez vamos falar sobre comunicação, sobre dinâmicas de fala, né? E sobre tudo o que envolve nós termos aí uma carreira bacana. E a Milena Siqueira, que é a nossa convidada de hoje, vai nos trazer esse olhar. Mas antes eu quero que ela se apresente, fale da história dela, conte tudo para nós aí, Milena. Seja super bem-vinda. Oi, Sérgio, tudo bem? Que delícia esse convite, esse diálogo. Obrigada, viu? É uma honra estar aqui. Então, eu sou fonoaudióloga, sou formada pela USP, tenho especialização na área de voz e um doutorado em distúrbios da comunicação. Então, todo o meu trabalho, já são ali mais de 2 décadas, trabalhando nessa maravilhosa fonoaudiologia, está voltado para os profissionais da voz. Então, para as pessoas que usam a voz e a comunicação como uma ferramenta de trabalho, né? Então, sendo esse um elemento importantíssimo no desenvolvimento da carreira. Olha só que bacana, né? Quando a gente fala em fonoaudiologia, que o nominho difícil de falar, hein, Milena? Chega a Eu enrolar a brinco que se língua, né? você fala fonoaudiologia, praticamente ali a gente já perdeu metade dos pacientes, né? Porque só o nome já é difícil, né? É, mas quando a gente fala disso, né, normalmente está associado a algum distúrbio que a gente tem, né? Mas eu Sim. acredito, e você vai desmitificar isso aí, que é muito mais que isso, certo? Isso mesmo, Sérgio. Então, assim, tradicionalmente, a fono é a área que cuida da audição e da comunicação humana, e tem uma vertente muito forte, conhecida historicamente, de cuidar das crianças com alterações de fala e linguagem. Então, crianças que trocavam o R, os S, ou não falavam, né? Mas hoje, todo esse conhecimento dos padrões de fala e linguagem, a gente tem aplicado para aperfeiçoar. Então, você não precisa mais ter um distúrbio da comunicação. Você pode ter o seu padrão comunicativo aperfeiçoado com a ajuda da fonoaudiologia, né? Então, é uma ciência realmente ampla, mas que tem crescido cada vez mais nessa área de comunicação profissional e é interessantíssimo. Que legal. E a sua atuação nessas 2 décadas, aí é bastante tempo, hein? Bastante. Ela tem algum fundamento mais clínico ou mais corporativo? Sérgio, eu sempre trabalhei muito com pesquisa, então eu tive muita bolsa de especialização, de aprimoramento, no mestrado, trabalhando, então meu mestrado e meu doutorado são com a voz do professor, é um tema bem específico, e essa área da comunicação eu tenho trabalhado com atendimento individual. E a maior parte das vezes, o meu cliente, ele, mais do que ir na clínica, ele prefere ser atendido no local de trabalho dele. Então, eu vou no escritório de advocacia, ou às vezes na própria empresa corporativa. Lógico, agora com a pandemia ficou tudo online, né? Eu tenho um programa que chama Me Fala, hoje ele é um programa individual que eu estou trabalhando para colocar num projeto coletivo. E ele acontece online, foi um programa que está fundamentado em todos esses 20 anos de carreira, né? Eu formatei, é uma coisa customizada mesmo, mas hoje ele está online individual, mas a gente está trabalhando para tornar coletivo. Então, nos fala mais do Me Fala, por favor. Estou curioso aqui. Né? E brincar um pouco, porque assim, eu tenho uma característica pessoal que sou uma pessoa mais informal, eu não sou uma pessoa tão séria, tão fechada, e todos os lugares que eu vou, mesmo eu gerencio uma equipe de fono, né, no hospital, e eu sou a doutora Mi. Então, eu sempre tenho essa, eu sempre viro a Mi, fazendo um processo de desenvolvimento de carreira, eu criei esse produto que é o Me Fala, né? Que é esse programa com 6 encontros voltados para o aperfeiçoamento da comunicação, né? Porque a minha grande ideia
Sérgio, nessa área de comunicação, relacionado com a carreira, é que a comunicação ela é uma competência a ser desenvolvida. Acho que o mais importante que eu queria conversar hoje é que você pode melhorar a sua comunicação. Existia um modelo mental, né, um paradigma de que falar bem era quase que um dom. Ai, a pessoa não nascia, ela estreava. E aí ela falava bem e também não precisava fazer nada para melhorar. Gente, esqueçam isso. Isso está muito relacionado com o modelo, assim, se é introvertido ou extrovertido. Isso é um aspecto. Mas a comunicação, ela é uma competência. E ela precisa ser trabalhada, aperfeiçoada, desenvolvida, né, durante toda a sua carreira. Então, o principal que eu queria falar é isso, assim, esquece aquela ideia antiga de que para falar bem você não precisava fazer nada, ou era um dom. Não, é uma habilidade. Você falando isso aí me lembra do Silvio Santos, que com Claro, certeza ele é um excelente comunicólogo, né? Porém, ele treinou muito, né? treinou. E ele, assim, ele é um exemplo maravilhoso de alguém que não teve uma formação acadêmica, né? Não sentou ali, não fez mestrado, não fez doutorado, não se especializou, mas ele é um ótimo comunicador, né? Só que para aquilo que ele se propunha a fazer, para que ele criou toda uma identidade, e o que ele se propunha a fazer, ele fazia muito bem. E ele era muito né? Ele ainda é vivo, extrovertido. Então tem essa ideia de que o extrovertido ele fala bem. Pode ser, mas tanto o extrovertido quanto o introvertido, eles têm aspectos para melhorar na habilidade da fala. Eu gosto muito de um TED Talk da Susan Cain, que chama O Poder dos Quietos. Vai falando muito dessa questão. Eu acho que hoje a gente tem quase que uma ditadura da extroversão. Como se todo mundo precisasse ser super extrovertido, não ter medo de falar em público. Não, não é isso. Você tem que ser quem você é e se desenvolver. E o introvertido e o extrovertido, os dois têm aspectos a melhorar. O principal do introvertido, Sérgio, é não evitar a situação de comunicação. E encarar um pouquinho o medo de falar em público, tá? O principal do extrovertido é ele cuidar um pouquinho mais dos momentos de comunicação, que às vezes ele está tão à vontade que conta piada, que fala besteira, entende? Então, os dois têm desafios. Olha só que interessante, né? E no teu dia a dia aí, quando você está numa empresa, por exemplo, ou num escritório de advocacia que você falou, Uhum. por que que o profissional te contratou? Qual que é a habilidade que ele quer desenvolver especificamente, assim? Inicialmente, melhorar esse medo de falar em público. Isso é algo que ainda engessa muito as pessoas, principalmente os introvertidos. Eu falo melhorar porque antes se falava perder, não é perder, né? Coragem não é ausência de medo. Coragem é uma energia que te impulsiona para além do medo, né? Você tem que ir fazer com medo mesmo, porque na verdade o medo é bom. Se eu não tiver medo de ser assaltada, eu deixo meu carro aberto com a chave na ignição, no contato. Isso é irresponsabilidade, na verdade. Então, o medo, ele nos sinaliza algumas coisas, mas o principal cuidado para quem está desenvolvendo a sua competência comunicativa é realmente aprender a lidar com o medo de falar em público. Esse é o primeiro. Muito bom. Uma segunda demanda que eu tenho muito grande nas mulheres, por exemplo, Sérgio, é uma qualidade de voz mais aguda. Essa qualidade de voz muito aguda, principalmente em momentos de estresse, quando a mulher vai galgando algumas posições na empresa, isso começa a ter um retorno negativo, às vezes não passa muita liderança, então é possível da gente fazer um novo ajuste fonatório,
não mudar a personalidade da pessoa ou o timbre de voz da pessoa, mas simplesmente domar. Eu brinco que, assim, na minha faculdade, o meu apelido era Gralha. Porque se você bobear, eu vou, né? E eu aprendi a domar minha gralha interior. Então, é quase que isso, assim, você aprender como abaixar um pouquinho o aparelho fonador e ter uma voz um pouquinho num tom mais grave, que passe segurança, que passe credibilidade, né? Essa é a segunda demanda feminina, muito grande. Então, o medo de falar em público, as mulheres procuram bastante por essa questão vocal, e aí vem demandas específicas, gerais, assim. Eu não sei começar uma apresentação, eu não sei finalizar, eu gaguejo, o branco, aí em terceiro lugar vem várias demandas específicas. Olha só que legal. Então, assim, procurem a Milena se vocês querem falar melhor, se comunicar melhor, né? Ou um profissional da Ou um fonoaudiologia. Eu estou profissional. sempre aqui à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. No Instagram, eu sou a Milena Siqueira Fono, lá tem várias publicações, mas, no geral, a fonoaudiologia tem muito para contribuir nessa área. E, realmente, ainda somos identificados como essa profissão que trabalha com os distúrbios da comunicação. E hoje não, hoje você tem, por exemplo, fonoaudiólogas trabalhando na Rede Globo do Brasil todo, elas têm um encontro. A nossa grande ícone nessa área é a doutora Leni Quirilos, que tem inúmeros livros nessa área. Então, você tem um corpo grande de conhecimento da fonoaudiologia e muitas vezes a população ainda não conhece, né? Ainda não teve acesso a isso. Então, gente, um fonoaudiólogo pode te ajudar a se comunicar melhor. Olha só que bacana, né? Porque normalmente quando a gente quer se comunicar melhor, e eu tenho vários coaches que precisam disso, precisam se reunir, precisam palestrar, querem, na verdade, né? Querem melhorar a sua capacidade de comunicação, né? Quando estão falando e até mesmo as expressões que a gente usa, né? E normalmente procura assim algum curso de oratória, né? Algum curso com ator, assim. Então são vários profissionais também que podem ajudar, né? São, sim. A comunicação, esse trabalho de comunicação, eu brinco que é uma pizza, sabe, Sérgio? Assim, cabe fatia para todo mundo tem uma contribuição, um olhar, e é possível de você absorver essas fontes e crescer. Então, a fonoaudiologia é uma fonte de aprimorar, né? A diferença um pouco, por exemplo, do trabalho que eu trabalho com uma competência comunicativa. Eu entendo a comunicação como uma competência que você tem que desenvolver e ela tem que estar de acordo com 3 pilares. O primeiro pilar é a questão do conhecimento. Você precisa adquirir um pouco de conhecimento sobre o que é comunicação, o papel do ouvinte, do falante. Então, um pouquinho de conhecimento que tem que ter, tá? Segundo pilar é essa questão da habilidade, que é o saber fazer. Não dá para você fazer um curso e não falar. Você tem que ter algumas práticas, né? E o terceiro é uma questão da crença, que é o momento de olhar para dentro e se conhecer um pouco em relação à tua história, aos teus medos, às tuas crenças relacionadas ao falar em público. Então, esses 3 pilares, né, desenvolvem uma competência: conhecimento, habilidade e crença. São os 3 focos que você vai tecendo. Não estou fazendo aqui uma crítica à oratória, a oratória é importantíssima, ela é o conhecimento, é a base, mas às vezes ela fica só na técnica. Então, tem esse momento de crença, que é um momento de olhar para dentro, tem um pouquinho de conhecimento. Você não basta eu falar para você, olha, Sérgio, um pouquinho antes de entrar, você vai aquecer um pouco o seu aparelho fonador, fazendo... Tem que saber por quê, tem que saber o que você tem que ouvir. Então, o conhecimento dá para outra pessoa autonomia. Olha, o medo de falar em público, por exemplo, ele é o segundo maior medo do ser humano. Só perde por medo de morrer. Em algumas pessoas, ele chega a ser o primeiro, né? É verdade.
chama glossofobia esse medo, né? Porque glosso é língua, fobia é medo. Ah, que legal. Glossofobia, e é o segundo maior medo, segundo a Academia Americana de Psiquiatria, né? Então, Aham. não é assim, eu não tenho medo de falar em público. O Paulo Altran, nosso querido ator, ele falava, olha, o dia que eu não tiver mais esse medo, esse friozinho na barriga, eu não dou mais para isso. Então, o medo de falar em público nada mais é do que uma descarga de adrenalina. Assim, tem gente que faz esportes radicais, acho o máximo. O meu esporte radical é falar em público, porque eu sinto essa adrenalina, a adrenalina te faz ficar mais ligado, mais disperso, então um pouquinho dessa adrenalina ela é boa, ela não pode te paralisar. E aí você entra com instrumentos, com técnicas para lidar com essa adrenalina e para encarar a situação de comunicação apesar do medo, né? Muito bacana isso que você falou aí, e eu aprendi mais um termo hoje, a glossofobia. Gostei. Eu não sabia qual era o termo. Fonoaudiologia, glossofobia, um monte de nome difícil, né, Pois Sérgio? é, tá vendo? Mas assim, pessoal, quem está nos assistindo no YouTube ou quem está nos ouvindo aí no Spotify, em outros distribuidores de áudio, aqui na descrição desse episódio vai ter todas as redes sociais da Milena, vai ter também a história dela resumida, óbvio, né? Porque depois vocês vão lá e encontrem ela, se comuniquem com ela, falem com ela, que ela responde mensagem lá no Instagram, viu, gente? Tenho certeza. E eu quero agradecer também a, a, a Carla, né, que nos conectou, não foi? Sim, a Carla Giacometti é minha Isso. consultora de imagem, né? Em primeiro lugar, eu acho que no desenvolvimento de carreira a gente tem que buscar se aperfeiçoar, e a Carla é minha consultora de imagem, fiz curso de marca pessoal com ela, e aí a gente foi se tornando cada vez mais próximas e amigas mesmo. Então, a Carla Giacometti, a Dani Amorim são duas parceiras e extremamente amigas mesmo, né? A gente tem crescido muito juntas, profissionalmente, trocando muita informação, muito conhecimento. Foi ela que nos apresentou. É isso mesmo. E assim, uma coisa bacana que você falou agora, né? É quem busca o aperfeiçoamento da sua carreira, quem busca o desenvolvimento, não é só falar bem, né? Porque a gente tem um estigma que, vendedor, por exemplo, vendedor é o falante. E eu falo sempre para a galera, né, que eu faço treinamento às vezes para a área de vendas, eu falo, bom vendedor é o perguntante, não é o falante. É aquele que pergunta, que faz uma investigação. E depois nós temos todas essas outras áreas, aí, porque a comunicação, né, como você está nos falando hoje aqui, é um pedacinho, né, do teu desenvolvimento. Você foi lá, eu vou contar um segredo que a Milena me contou aqui antes, né? Ela foi atriz, né, quando estudava. Então, assim, ela foi se dedicar a isso, né? Porque nada melhor que a gente poder se expressar direito, né, Milena? Então, fala um pouquinho para a gente, assim, um pouco mais sobre todas essa pizza aí. Vamos pensar nesses componentes de pizza, onde a comunicação, sem dúvida alguma, é um fator primordial, e não só a fala, né? Sim. Então, assim, entra nessa pizza, Sérgio. Expressão corporal, expressão vocal, que é o que a gente chama de comunicação, a própria área de imagem, entram vários fatores ali que impulsionam uma pessoa na carreira, né? E interessante, por exemplo, quando você pensa, qual é a tua competência em língua estrangeira? Você sabe que você fez um curso, você às vezes buscou fazer um estágio lá fora, você tem às vezes aulas particulares, então você entende que é um contínuo também, né? E o desenvolvimento da carreira, acho que é um contínuo, e a comunicação também. Então, às vezes você faz, eu vou dar esse exemplo, porque acredito que não vai ter problema, mas a minha própria amiga Carla, ela fez um processo comigo, e eu conseguimos que ela se comunicasse, já se comunicava super bem, foi se comunicando cada vez mais. Aí um momento eu falei, Carla, vai fazer teatro.
porque eu acho que vai te dar uma expressividade que eu aqui nas minhas técnicas eu já fui até onde eu podia ir. E ela foi, adorou. Então a gente brinca que hoje nós duas fomos atrizes, né? Então são fontes que você vai para se desenvolver, né? Porque é realmente um complexo, é um combo. E o que você falou dos vendedores, Sérgio, vem para um movimento muito importante que hoje quem trabalha com comunicação está falando, que é a importância do ouvir. Que além de cursos de comunicação, a gente devia ter cursos de escutatória, que é essa questão da escuta ativa, né? Porque falar bem não é só falar, também envolve o ouvir, porque é nesse ouvir que você faz as perguntas, entende o repertório do outro, que você consegue ter elementos para fazer essa empatia, né? Então, é um combo grande de elementos. Envolve vocabulário, por exemplo. Isso é muito legal, né? E eu sou autodidata nessa questão de comunicação, porque eu sou cara de pau mesmo, viu, Milena? Eu, quando era adolescente, queria ser radialista. Até eu consegui entrar numa rádio, mas eu não estava num momento bom assim da minha vida, então eu acabei não ficando. Fiquei 15 dias e saí. E eu sempre fiz alguns exercícios, eu não sei nem se era o certo ou errado, mas eu lia, quando eu estava lendo um livro, eu lia algumas páginas em voz alta, para eu ouvir minha voz e para poder começar a, tipo, poxa, deixa eu ver como é que está a minha leitura. Então, eu posso dizer hoje que eu leio bem. Acredito, pelo menos, que eu leia bem. Eu não sou um cara que pega uma leitura para fazer e vai ficar naquelas de ficar contando palavrinhas ali, contando letrinhas, né? Então, eu acho que... E isso foi que eu tive vontade. Depois eu fui apresentador de programa de web TV durante 4 anos, na cara de pau também. Nunca fiz curso nem nada. Eu fui indo, fui com medo e fui com medo mesmo, né? E só que hoje a gente tem tanto recurso, né? Tantos profissionais tão bons assim, né? Então eu recomendo para as pessoas procuram um auxílio, né? Porque mesmo que não tenho dinheiro nesse momento, então vai na internet, vai com as dicas lá que é. Você deve ter dicas lá no seu canal, no Instagram, para que a pessoa fale um pouquinho melhor, porque hoje praticamente todo o conhecimento ele está disponível para a gente, né? Basta a gente pesquisar um pouquinho, ver pessoas sérias, né? E aqui no CoachCast, quem eu trago é porque tem relevância. Que legal, Sérgio. Isso mesmo. Busque, então entenda que é um aspecto que você pode melhorar e as fontes são diversas. Então você contando a tua história, você já tinha uma personalidade que era mais extrovertido, isso te facilitou, mas você não parou aí. Então, esse exercício de ler em voz alta, o que é, na verdade, do que um exercício de escuta para percepção da sua própria voz e autocontrole vocal. Como é que eu estou lendo? Então, hoje, por exemplo, a gente tem o WhatsApp, grava a tua apresentação, grava uma... Ai, não consigo ouvir a minha voz. Tem gente que não consegue ouvir. Não sei se você sabe disso, vou fazer uma parte interessantíssima. Só você ouve a tua voz como ela é. Porque a voz ela é produzida aqui e eu ouço a minha voz pelo ouvido e pela vibração dos ossos do crânio. Então dá uma almofadada. Todas as outras pessoas só te escutam pelo ouvido. Então, quando você grava a tua voz e se escuta, você fala, essa não é minha voz. E esse estranhamento é normal, porque você está acostumada a ouvir com a vibração dos ossos do crânio. Então, aquela é a sua voz. Então, esse exercício que você fez foi um exercício de autopercepção vocal, buscou modular, buscou entender, isso aqui fica melhor, isso aqui fica pior. Então, você fez de uma forma intuitiva aquilo que a gente também traz. Isso também está na internet. Várias pessoas têm dão essa dica, dão esse exercício, né? Então, busque fontes, encare como uma possibilidade de se melhorar, de se colocar de uma forma mais autêntica, de superar suas dificuldades, né? Enquanto a gente está vivo, a gente pode estar melhor, porque se você só deixar o tempo passar, no dia de amanhã eu vou ter mais cabelo branco, um pouco mais de ruga, já está pior o negócio. Então, como é que faz para melhorar, né? Então, tem que sempre buscar. E é uma busca que é inesgotável, você começa a tomar gosto por essa busca, por se aprimorar, por
está melhor colocado, mais autêntico, mais vivo. Isso é muito legal. Isso que você falou aí é muito bacana. Seja original e nunca pare de aprender, que é o conceito do lifelong learning, né? A gente tem Uhum. que sempre procurar melhorar, ser melhor amanhã do que fomos hoje. E não existe forma melhor hoje com tudo que a gente tem aí, de graça. A gente já tem um universo gratuito para a gente melhorar, para sermos seres que se comunicam melhor, que têm uma postura melhor, que, em suma, sejam profissionais melhores também, que a ideia do podcast aqui é justamente trazer um pouquinho da experiência dessas pessoas maravilhosas que eu trago aqui, como é o caso da Milena Siqueira hoje, né, que nos trazem toda a sua experiência, ela há mais de 20 anos aí como fonoaudióloga, professora, tem o Mi, como é que é Me o teu? fala. Me Fala, nossa, até eu não anotei aqui, é o Me Fala, é o projeto dela, que são 6 encontros, né? Fala um pouquinho mais sobre Me Sim. Fala, então. Como as pessoas podem participar? Pode? Pode. Então, assim, atualmente, para se inscrever no Me Fala, você entra no Instagram, já tem um link direto para entrar em contato comigo. Ele hoje está no formato individual, né? Eu atendo 1 a 1, mas acho que, assim, setembro, outubro, está surgindo aí um Me Fala coletivo. O que são esses 6 encontros, né? Diante de toda essa experiência, eu elenquei 6 tópicos para trabalhar. Então, medo de falar em público, expressão corporal, expressão vocal, estilo de comunicação, técnicas, né? Então, e um bastante para conhecer as pessoas, né? Um encontro muito voltado para esse autoconhecimento. Então, é um leque, assim, para você poder dar uma passada geral nessa área de comunicação e entender, então, é a expressão vocal, é a corporal, é a questão das crenças, não, o que me pega é o medo de falar em público, e conseguir entender um pouco esses elementos e aí trabalhar de forma sempre autônoma, né, Sérgio? E importante o que você falou, respeitando a sua essência, né? Você tem que ser a sua essência melhorada. Você não dá para ser, olha, eu quero falar igual o Leandro Carnal, eu quero falar igual o Clóvis de Barros Filho, né? Cada um tem uma identidade. Tira, por exemplo, os palavrões do Clóvis de Barros Filho, vai ficar ele, mas vai ficar ele um pouco diferente, entende? Então, assim, não é engessar as pessoas. É assim, dentro dessa essência, como é que você se adapta? E eu aprendi muito disso também com a consultoria de imagem, com o trabalho que eu fiz com a Carla Giacometti e a Dani Amorim. Porque o estilo de comunicação, ele pode ser ajustado. Hoje eu estou aqui com você numa conversa nacional, né? Se no final de semana eu adoro MPB, eu vou sair para um barzinho, eu tô com o cabelo solto, um brinco maior, entende assim? E aí eu posso falar agudo, posso usar todos os meus gestos, porque ali é outro contexto. Então, eu falo, né? A gente não vai de biquíni para uma formatura. Então, você também não chega para uma reunião profissional falando, e aí, cara, beleza? Como é que é? Como é que vai? Totalmente descontraído. Tem que ter esse ajuste. Mas, às vezes, nesse ajuste, para o profissional, a pessoa se engessa. Se engessa que ela perde a identidade, ela fica séria demais, ela não consegue se colocar. Então, tem que ter um equilíbrio aí, né? Você tem que conservar a tua essência, se adaptar ao contexto, mas sem perder muito essa. Hoje o que se fala muito é essa naturalidade, a espontaneidade, que é o final, né, do requinte. Você conseguir ser natural, mas sendo você mesmo, né? Aceitação, Milena. A gente tem que se aceitar e melhorar. Que legal. Perfeito. Milena, só tenho a lhe agradecer a gentileza, uma querida, a Milena Siqueira, que nos trouxe hoje aqui um pedacinho da sua história, do seu profissionalismo e da sua carreira. E a descrição desse episódio vai ter lá o link para o Instagram da Milena. Quem quiser saber mais, corre lá no Instagram dela, já acompanha, já segue. E vamos que vamos, Milena. Muito obrigado mesmo pela sua gentileza, viu?
Eu que agradeço, Sérgio. Um abraço a todos, um abraço para você também. Abração. Tchau, gente. Obrigado pela atenção.